Boa noite, Fernando, Gabriela, Matheus, Tânia, Ana, Gorete, Rafael, Fabiana, Lidiane, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho. Taíra, Judson, Pedro, Lu. Durval, sejam todos muito bem-vindos. Dr. Leonardo. Como sempre, peço para vocês compartilharem essas lives. Boa noite, Silane, Vinícius, com seus amigos, familiares, pessoas que se interessam pela vida de oração, pela vida espiritual, que são os assuntos em geral que eu trato aqui. Às vezes trato de arte um pouco. Fiz uma semana sobre a voz, né? Preparando a reabertura, a regravação do curso Encontre Sua Própria Voz. E vou falar ainda de vez em quando de arte, mas temos falado basicamente de vida de oração, da vida espiritual, do problema do espírito mesmo, não é? Que ficou um pouco perdido no horizonte da nossa cultura, então as pessoas confundem, né? Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de São Genésio, né? Dia 25 de agosto. São Genésio é padroeiro dos atores, é um santo que viveu em Roma, século III ou IV, início do século IV. E é o padroeiro dos atores, muito pouco conhecido no Brasil. Vamos retomar o nosso tema da vontade e da relação da vontade com o irascível, né? Nós fizemos ontem uma distinção entre o irascível e o concupiscível, por um lado, né, que são os desejos corporais, e que o irascível é uma espécie de, como diz São Tomás, né, defensor, protetor, escudo do concupiscível. E também fizemos uma distinção entre o irascível e a vontade, porque as pessoas confundem essas duas potências, né? A vontade é uma potência que quer bens captados pela inteligência, bens que não estão presentes aos sentidos, que não são bens agradáveis aos sentidos, prazerosos, não é? Então, os bens que a vontade deseja são bens espirituais. E o irascível é o apetite que busca, que luta contra aquilo que é nocivo, seja a vida do sujeito, seja aos seus sentidos, algo que desagrada aos sentidos e que é difícil afastar, não é? Então, o irascível é aquela potência que luta. Nós demos o exemplo do leão que caça o cervo, né? Ou, pegando do outro lado, o cervo que foge do leão, né? Quer dizer, quando o cervo vê o perigo do leão, ele puxa uma energia extra, muito mais potente do que a energia normal, vamos dizer assim, cotidiana, que é para o uso cotidiano, né? E corre numa velocidade muito mais alta do que ele é capaz de correr sem o perigo,
Assim o leão também, quando vê o cervo e quer caçá-lo, quer comê-lo, não é? Se ele usar a energia cotidiana dele, ele não vai consegui-lo. Então também, né, ele puxa essa energia, ele ativa o irascível e também lhe vem uma força extraordinária, né? Então nós temos ali na caça, numa caça qualquer, um exemplo claro do irascível, seja quando ele está buscando um bem difícil de alcançar, é o caçador, o predador, seja quando ele está fugindo de um bem nocivo, né? Ora, muitos dos bens abstratos não, espirituais, são abstratos na nossa mente, né? Mas espirituais por quê? Porque nós captamos com a inteligência, né? Eles não têm uma... Não, eu não preciso repetir porque eu parei, eu vi que aqui parou a transmissão, eu parei de falar, esperei voltar. Então, muitos bens que nós captamos com a inteligência, eu usei o exemplo da cultivo de uma arte, por exemplo, né? De tocar piano, é um bem que eu capto com a inteligência. Porém, ele exige, para ser alcançado, para eu realizá-lo, eu vou realizá-lo no mundo terreno, está certo? No mundo corporal. Eu não estudo piano para tocá-lo no céu. Não é isso? Não existem pianos, pelo menos. Pianos como a gente conhece não existem no céu. Então, este bem que é espiritual e que a vontade quer, ou seja, eu me uno a ele pela vontade e desejo, quero, melhor que desejo, né? Esse bem, para realizá-lo eu preciso também ativar, usar o irascível. Não é da mesma maneira que o leão persegue o cervo, mas é a mesma faculdade, é a mesma potência. Então o que o irascível realiza, né? Ou o que ele me proporciona? A capacidade de perseverar, por exemplo, não é? Num projeto a longo prazo e de difícil realização. É muito difícil chegar à excelência na arte do piano. Tá certo? Não é a mesma coisa que ouvir, por exemplo, uma bela melodia no rádio. Aí o irascível, ou melhor, aí é o concupiscível que se deleita, aquilo é agradável de ouvir, não é? Causa emoções agradáveis, tá certo? Então é o é o concupiscível que está usufruindo daquilo ali. Agora, chegar a tocar bem o piano exige uma perseverança, a virtude da fortaleza, que é a virtude principal, específica do irascível. Exige perseverança, constância e um trabalho contra, muitas vezes, o concupiscível. Não é porque você está na hora de estudar, digamos que esse pianista estude 2 horas por dia, e o concupiscível está querendo descansar os desejos, ou está querendo passear, ou está querendo ouvir música, ou ver televisão, ou namorar, e assim por diante. Então, o irascível, ele não é só o escudo do concupiscível, mas muitas vezes ele trabalha contra o concupiscível. Não diretamente, não é? Mas fazendo algo desagradável, indesejado
ao concupiscível. Então, como é que você vai desenvolver essa virtude da fortaleza? Como é que você vai dominar o irascível? Porque os pecados relacionados ao irascível é, fundamentalmente, como o nome já próprio diz, a ira, a discussão, a briga, a reclamação também, não é? Agora, reclamar, que é um dos exercícios que vocês devem fazer, que a gente deve fazer, para trabalhar, para dominar o irascível. Parar de reclamar. Suportar condições adversas, desagradáveis, sem reclamar. Não é está muito quente e você não liga o ar-condicionado, você continua fazendo o que tem que fazer, né? Suportando aquele incômodo. Isso aí é um treinamento do irascível, não é? Então eu vou ler para vocês aqui ainda algumas outras observações, alguns outros conselhos do Padre Royo Marin, né, no seu livro Teologia da Perfeição Cristiana, né, para que nós trabalhemos, desenvolvamos a virtude da fortaleza. Deixa eu achar aqui. Então, a primeira coisa é o cultivo da paciência, né? Define o Padre Royo Marin, é a virtude que inclina a suportar sem tristeza de espírito nem abatimento de coração os sofrimentos físicos e morais, né? Então, diz ele, os principais motivos, e aqui nós começamos a ver a articulação entre vontade e irascível, né? Porque a inteligência, como é que nós trabalhamos, né? Como é que nós desenvolvemos e corrigimos, ordenamos as potências sensíveis, ou seja, os desejos, as paixões, né? E o irascível, que é uma paixão, né? São Tomás diz que a alma domina o corpo por um poder despótico, né? Quer dizer, a alma domina o corpo como um déspota, não há discussão. Se eu quero levantar a mão, eu levanto a mão e o corpo não me resiste, tá certo? Se eu quero levantar, se eu quero deitar, eu simplesmente faço isso sem resistência nenhuma do corpo. Então eu tenho um poder, a minha alma tem um poder sobre o meu corpo despótico. Entretanto, diz ele, o intelecto domina o apetite por um poder político e régio. Político por quê? Porque os nossos apetites, os nossos desejos, eles não obedecem à nossa alma como o corpo. Se eu desejo um bolo, não adianta eu dizer para o meu apetite, você não deve desejar este bolo. Eu continuo desejando, tá certo? Então é aquele conselho que se dá, que com os desejos que você não quer, né? Os desejos desordenados do concupiscível, nós não devemos dialogar, não é? Porque não adianta discutir com eles, tá certo? Pelo contrário, se você dialoga, você, por exemplo, deseja o bolo, aí você fica dizendo para o bolo, né, não vou comê-lo, e fazendo força, ou seja, treinando o seu concupiscível, eu vou ficar aqui diante do bolo e não vou comê-lo, porque eu não devo comer, e você começa a raciocinar como isso,
Assim, logo você vai estar comendo o bolo. Então você deve sair, você deve fugir, você deve tirar o bolo do seu horizonte, né? Assim, todos os desejos do concupiscível, né? Já o irascível, você deve enfrentá-lo. Então, se alguém te incomoda, por exemplo, e você tende a se irritar, a gritar, a ficar bravo com a pessoa, você deve permanecer ali lutando por não reagir violentamente, ou seja, você deve ficar cultivando ali a paciência, tá certo? Então, mas como é que você faz isso, né? Eu vou pegar de novo um Royo Marinho aqui. Então, cultivando a resignação, ou seja, suportar sem queixas, nem impaciência, as cruzes do dia a dia, os incômodos, às vezes as doenças que nós temos. Claro, você tem que tentar tratá-las, etc., se medicar, mas suportar com resignação esses acontecimentos. Não é? Você está treinando o irascível. O irascível é fundamental para a vida de oração. Não é? Outra coisa é mesmo manter a disciplina de oração diária. Né? Você estabelece lá suas práticas espirituais todo dia e você as cumpre, quer chova, quer faça sol, quer goste, quer não goste. Você está treinando também e exercitando, né, realizando as coisas com o irascível, né? Então, o cultivo da disciplina diária também é uma maneira de aperfeiçoar a fortaleza, né? Outra coisa que você deve fazer, que é bom e que tem esse objetivo, entre outros, são as pequenas mortificações, não é? Não comer um alimento que te agrada, por exemplo, né? Banho gelado, alguém está chamando a atenção aqui, banho gelado, café amargo, que o Ítalo fala assim, esses incômodos, aqui no caso já não suportando um incômodo, né? Mas provocando esse incômodo, né? Uma mortificação, por exemplo, você está trabalhando, tem vontade de levantar para fazer um lanche, e você estabelece, não, eu vou fazer este lanche daqui a meia hora. Não é? Quer dizer, não se trata ainda de jejum, se trata de você exercitar o seu irascível. Não é isso que eu tenho insistido, é o objetivo desta semana, é que fique claro para vocês que o irascível é uma coisa e a vontade é outra. Sim, cortar o açúcar, alguém sugere aqui também. Ok, mas se você corta o açúcar e depois se acostuma, é muito bom para a saúde, mas depois você não vai estar trabalhando a mortificação propriamente dita, porque você começa a gostar. É o meu caso. Eu tomava café com açúcar a vida inteira. Numa quaresma eu resolvi fazer como penitência, me abster do açúcar, tomar café sem açúcar durante a quaresma, e no fim peguei gosto. E hoje eu prefiro o café sem açúcar. Mas durante um tempo foi um exercício também de mortificação, de penitência, e, portanto, um treinamento do irascível. Tá certo? Então, outra coisa para os cristãos que ele sugere, Royo Marin, mas também, a primeira coisa para os cristãos é pedir o dom da fortaleza também para Deus. Não é? Isto vale para qualquer
virtude que você queira cultivar ou para qualquer modificação positiva que você queira fazer na sua vida, e mesmo como eu tenho insistido em outras lives aqui, para ter mais fé, nós pedimos pouco apoio de Deus na nossa vida espiritual. Pelo menos a maioria dos católicos que eu conheço, não é? Se preocupam muito em pedir a Deus soluções de problemas externos a eles, né? Não há nenhum problema em fazer isso, mas eles pedem pouco, talvez por não ter clareza da importância do cultivo das virtudes, do crescimento da fé, da esperança e da caridade na nossa vida. Isso aí são coisas que devem ser pedidas constantemente, porque Deus atende aos nossos pedidos, especialmente quando esses pedidos são de ordem espiritual, tá bom? Então peçam a Deus, mas ele está dizendo também que outra coisa muito eficaz no cultivo da fortaleza é meditar sobre Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, as dores que ele sofreu. Você vê o grau de fortaleza que Jesus Cristo nos dá, o exemplo na sua paixão, não é? Ele não, como diz Isaías, né? Ele não reclamou de nada, ele suportou aquilo, todos os incômodos, as dores, a zombaria, os sarcasmos, os xingamentos. Então é o exemplo do exercício mesmo da fortaleza. Claro, o exemplo mor, né? O Gabriel está perguntando quais são as virtudes relacionadas à concupiscência. Fundamentalmente é a temperança, não é? Então a temperança é um exercício que você está fazendo com o concupiscível, mas que é exercido pelo irascível, especialmente na perseverança, né? Quando você, por exemplo, luta contra algum desejo muito forte, né? Você foge dele, mas você também não deixa que o seu próprio organismo se mova naquele sentido, né? Então, o irascível está trabalhando, vamos dizer assim, operando sobre o concupiscível. Então chegamos no nosso tempo já hoje. Agradeço de coração a presença de todos vocês e amanhã nos encontramos de novo para continuarmos meditando aqui sobre o irascível e a vontade. Tá bom? Então fiquem com Deus e até amanhã.